Olá você, bom dia, boa noite, boa tarde. Em que horário você estiver nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui conosco no Nunca Normal. Hoje, num programa que nós vamos falar de turismo, viagem, dessa indústria maravilhosa. Santo Agostinho, no século IV, ele dizia que o mundo é um livro e o homem que não viaja lê sempre a mesma página. E para conversar com a gente sobre esse mundo maravilhoso das viagens, Paulo Salvador, que eu tenho a honra e um carinho enorme de apresentar. Paulo é uma dessas pessoas que enche a gente de orgulho, um executivo importantíssimo no Brasil, na França, na Alemanha, e agora ele fala com a gente direto de Paris. Paulo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Me acompanhando, Bruno Fiorentini de Seattle e Cadu Lemos em algum pontinho entre Bragança Paulista e a gloriosa Tuiuti, isso aqui completamente internacionalizado. E um detalhe antes do Paulinho falar, que é interessante também, que eu acho que é pitoresco, né? Nós todos convivemos juntos no começo dos anos 90 naquela instituição fabulosa que foi o Banco Nacional, onde a gente aprendeu muito e, mais do que isso, criou os laços que nos ligam até hoje, de amizade, de carinho, de respeito e admiração, né? Que bom ter você aqui, Paulinho. Legal, obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Pô, acho que é uma delícia estar aqui com vocês, porque aquilo que o Cadu falou, a gente se conheceu lá no início da nossa carreira, né, lá no Banco Nacional, né, cada um com a sua, vindo com os seus percursos, né, e vivemos ali momentos muito intensos das nossas carreiras, de questionamentos, de liberdade de ação, de liberdade de arriscar, né, e cada um com as suas características. Mas eu acho que, no fundo, naquela época, a gente era meio que os enfants terribles, né, como a gente fala aqui na França, e que, assim, a gente percebe que tivemos aí grandes êxitos na nossa carreira, cada um seguindo o seu próprio caminho, mas, assim, com grandes êxitos, e eu estou realmente muito orgulhoso de ter participado dessa trajetória no início com vocês. Estar aqui agora, para mim, é um prazer enorme. Obrigado, Rogério. Assim, falando um pouco do turismo, eu estou nesse mercado de turismo há mais de 20 anos, estou fora do Brasil há 15 anos, não abandonei completamente o Brasil, porque fiquei aí nos últimos 7 anos passando praticamente metade do meu ano no Brasil. A cada 4 semanas eu viajava no Brasil com projetos diferentes, ligados à inovação, ligados à tecnologia, tudo em torno das viagens. E o que eu queria trazer para vocês, para a gente começar o debate, já que vocês me chamaram para falar sobre viagens, é um pouco do panorama, né, do que a gente está sentindo, né, com todo esse processo aí do nunca normal, né? Eu acho que esse termo é perfeito do programa, porque a gente realmente já vivia uma situação de anormalidade, de transformação profunda na nossa indústria antes do Covid, e com o Covid a gente, na verdade, está fazendo um processo de aceleração profunda, né? Ou seja, o Covid empurrou a gente dentro de uma situação de decisões imediatas, mas, ao mesmo tempo, também puxou a gente, como indústria, né, para uma aceleração total na reestruturação do nosso modelo de enxergar e desfazer. A gente chegou num ponto de exaustão total. O turismo chegou a um ponto de exaustão total. A gente representa uma indústria de algo em torno de 9 trilhões de dólares, empregamos mais de 300 milhões de pessoas, e a coisa do turismo mais impressionante é que, de 1925, que é onde a Organização Mundial de Turismo passou a mensurar o volume de viagens que aconteciam no mundo, a gente saiu de 25 milhões de viagens para 2019 com 1,4 bilhões de viagens, né? Então, assim, a gente tem um crescimento anual, independentemente das crises, de 5% ao ano, desde que a Organização Mundial do Turismo passou a mensurar. Então, assim, essa é uma constatação que a gente chegou num modelo de 1,4 bilhões de viajantes que, de alguma maneira, gera, né, um residual muito grande em termos de impactos ecológicos, em termos de, né, várias questões que estavam sendo já discutidas antes. E a boa notícia é que nós somos resilientes. A boa notícia é que, a despeito de 11 de setembro, de outras pandemias, a despeito de outras grandes crises que o mundo viveu, o turismo sempre cresceu na ordem de 5% ao ano. Vai ser difícil, a gente vai atravessar um período muito difícil nos próximos 5 anos, sim. Vão haver quebras, desemprego em massa, a gente calcula
que o número de desempregados vai estar em torno de 100 milhões de pessoas, né? Então, vai ser uma travessia muito dura, mas a gente enxerga, como eu costumo dizer, a gente dá uma recuada e tenta enxergar dentro de um processo histórico isso que está acontecendo, a gente tem que ter muita segurança e firmeza de que quem apostar errado no turismo, no longo prazo, vai estar apostando, vai estar fazendo a aposta errada, né? Esse é o primeiro ponto. Em termos do que vai acontecer, né? O que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu quero dividir isso em termos de demanda e supplier, né? Em termos de demanda, qual é a constatação, né? A constatação é de que não tem constatação. A gente não pode afirmar hoje que o que está se apontando em termos de comportamento do viajante é definitivo. A cada momento a gente tem um novo elemento, uma nova camada de análise que mostra que não é definitivo esse comportamento que hoje está acontecendo com o viajante, e ele vai ser um comportamento que vai se cristalizar no futuro. Mas existem coisas que já são interessantes para a gente analisar, para fazer projeções de cenário, lá como vocês colocaram aí nos programas anteriores. Está sempre trabalhando a combater a incertitude, trabalhando a construção de cenários. A primeira coisa é nas viagens de lazer. Nas viagens de lazer, a gente está percebendo um comportamento em que as pessoas estão passando a querer viajar mais próximos dos seus locais de trabalho, porque é dos seus locais onde moram, né? É onde eles têm controle, né, sobre qualquer contingência que surja, eles têm o controle sobre o seu deslocamento, né? Então, esse é o primeiro grande fenômeno que está acontecendo, o tal do fenômeno do staycation, né? As pessoas que juntam a palavra do stay com vacations, né? Ou seja, você não sai, mas sai de férias, né? Então, as pessoas estão gostando de não ter mais todo o estresse, né, dos aeroportos, das bagagens, enfim, todos esses movimentos que são pequenos estresses e ainda as viagens não conseguiram resolver. O segundo comportamento é o comportamento do revenge travel, né, que a gente chama também, que é o seguinte: olha, eu fiquei enxergando as possibilidades do meu desaparecimento como ser humano ou como raça, né? Fiquei impedido durante 2, 3 meses, 4 meses, dependendo do país, de viajar. Então, agora eu quero mesmo é viajar. Então, a gente acredita que as pessoas estão com vontade, estão efetivamente viajando para poder meio que se vingar de alguma coisa que aconteceu com eles como humanidade, como pessoa, como família, né? As reservas estão sendo feitas cada vez mais próximas das viagens, né? Antigamente você tinha as férias marcadas 30, 45 dias, as pessoas agora estão decidindo 24 horas antes, 48 horas antes. Então, acho que essa é uma constatação. Talvez vai mostrar que fique, né? Você tomar decisões da sua viagem mais rápido, né? Então, isso é coisa do lazer, né? As pessoas estão sim viajando, mas estão buscando destinos que não têm tanta concentração humana, que não tem tanta densidade humana, estão buscando áreas mais rurais, estão buscando áreas em que elas têm controle sobre o seu escape, se existe um lockdown de última hora. Por exemplo, aqui na Europa, os governos estão decretando a exigência de 14 né, de 14 dias de quarentena, da noite para o dia. Então, eu tinha amigos que estavam dizendo, não, vou tirar férias lá nas Canárias, nas Ilhas Espanholas, amigos ingleses, que de repente desistiram, porque o governo da noite para o dia disse, olha, quem está na Espanha e entrar de novo no Reino Unido vai ter que ficar 14 dias isolado de quarentena. Então, esse tipo de situação está gerando a necessidade deles buscarem destinos mais próximos, mais rurais, com menos densidade, etc. O grande problema dessa questão do lado da demanda é a questão do corporativo, as viagens de negócio. E aí eu encaro as viagens de negócio como sendo algo que vai ter efeitos perenes. O efeito que essa pandemia causou nas viagens de negócio vão ser perenes. É quando você chega, que o seu carro tem algum problema, que você dá uma batida com o seu carro, etc., você chega com o carro para consertar, e aí o mecânico diz, olha, esse damage aqui não tem conserto. Tá? Então, tem certas coisas do turismo de negócio que não vão ter conserto. Quais são as razões? Primeiro, porque a gente passa a refletir sobre viajar, sobre a real necessidade de uma viagem de long haul, de uma viagem longa, né? Segundo, porque as empresas estão cortando custos, então agora passar por essa travessia que não é mais 6 meses, não é mais 9 meses, os cenários que se projetam, independentemente do setor, tem setores que são exceções, claro, vocês sabem disso,
a grande maioria dos setores de atividade econômica vão passar por uma travessia de 2, 3 anos. Então, está todo mundo cortando custos, revisando modelos de realmente o que é essencial, o que é desejável em termos de viagem. Então, vai reduzir isso. E terceiro, porque houve um fenômeno que a gente não pode negar, né? O Zoom tinham 10 milhões de reuniões em fevereiro e hoje tem 200 milhões de reuniões no mês de julho, que foi reportado, né? Só o Zoom, fora outras plataformas como a Webex, Teams, Google Meet, etc. Então, assim, as pessoas estão gostando, né, de um modelo em que elas não precisam, para tomar decisões, para alinhar as coisas, elas não precisam se locomover como se locomoviam antes. Então, acho que isso, do lado da demanda, o corporativo ainda é mais incerto ainda quando é que a gente vai ter a normalidade, né? Pode ser que a vacina traga normalidade? Sim, com certeza a vacina vai trazer normalidade, mas com certeza os hábitos que estão se criando hoje nas relações de negócios, que é um pouco que vocês também colocam muito nos programas de vocês, com certeza muita coisa vai ficar e vai ter um impacto direto em quem opera com viagens de negócio, né? Bom, dito isso, o lado da demanda, o lado dos suppliers, né? O que vai acontecer no lado dos suppliers? E aí eu vou me deter só nos suppliers de aviões e hotéis, porque na cadeia do turismo, quando você fala de suppliers, você tem desde o guia de turismo, você tem a empresa locadora, você tem um navio, você tem uma série de atores em torno desse cluster. Mas me detendo em dois atores são os mais importantes. Avião, né? Companhia aérea. A gente tem acompanhado muito essas situações de bailout, né? E ajudas que essas companhias aéreas, os números de perdas diárias das companhias aéreas são avassaladores, né? Então é impressionante esses números. Vai haver consolidação, vai haver uma série de transformações nessa indústria aérea. Mas o fato é o seguinte: avião não vai conseguir estabelecer uma normalidade em termos de resultado, em termos de lucro, enquanto não tiver vacina. É claro, isso é lógico. Por quê? Porque avião pressupõe, né, contato próximo com pessoas, pressupõe filas, pressupõe densidades em todos os aspectos, né? No momento em que você chega no aeroporto, até o momento que você sai do aeroporto, você toca em tudo, você se dá cotovelada no outro, você pega a sua bagagem que milhares de pessoas pegaram, você caminha num ambiente fechado que não tem ventilação. Então, assim, a questão do desafio do avião, independentemente de se inventarem filas virtuais, que é onde está acontecendo uma aceleração muito grande nesse nosso setor, né, virtual queuing, né, para impactar o menos possível esse impacto, essa coisa do contato social, avião não tem jeito. Avião, para poder voar lucrativamente, tem que ter densidade de pessoas dentro do mesmo espaço metro quadrado. Então, vai ser muito complicado para os aviões, para a indústria aérea, conseguir voar lucrativamente com segurança. Então, o impacto disso, passagem aérea vai ser mais caro, porque as rotas vão enxugar, as consolidações vão acontecer, e você, para viajar de avião, você vai pagar mais caro, porque eles vão ter que estar otimizando, maximizando aquela receita daquele avião. No caso da hotelaria, eu enxergo algo muito mais promissor dentro de um cenário, né, de visibilidade, de médio prazo, de 1 ano, de 2 anos. Por quê? Porque a hotelaria não tem essa concentração tão grande de seres humanos no seu processo de desenho de experiência, né? O mais incrível é que antes de fevereiro a gente dizia que hotelaria era um negócio high touch, né? Agora a gente está dizendo que hotelaria é um negócio low touch, high tech, né? E aí a gente vai ter que, né, se acostumar com esse tipo de protocolo, apesar de que eu acho que beber um dry martini num copo de plástico descartável é algo que a gente não consegue imaginar como experiência, né? Só se for para ficar bêbado, funcionalmente aquele dry martini, né? Porque a experiência foi-se embora. Então a gente vai ter que encontrar um equilíbrio entre a função e a experiência sensorial, né? A gente acha que a hotelaria vai descobrir em algum momento isso, mas eu acho que a hotelaria vai ser ajudada os protocolos, com a tecnologia das APIs que integram todos os setores da experiência, os touchpoints do cliente, que você consegue perceber o melhor momento de ir ao bar, que tem lá um nível laranja, verde ou amarelo, em termos de densidade de pessoas, para ir nadar, a academia, quantas pessoas, como é que foi feita a higienização daquele apartamento. Então, acho que a hotelaria ela vai conseguir mais rapidamente, pela natureza do seu negócio,
sair dessa situação, desse impasse, né, que as companhias aéreas vão se colocar, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, mais com os highlights assim de discussão, porque eu também acho que é muito bom ouvir vocês, né? Eu sou fã do programa de vocês e quero agora escutar também o ponto de vista de vocês. Vocês são também travel warriors, né? O Bruno, por exemplo, não sei quantos milhões de milhas acumulou aí na vida dele de executiva. E eu acho que é isso, pessoal. Paulo, você falou da hotelaria. Mesmo num cenário de competição com o Airbnb, você ainda é otimista com relação à retomada da hotelaria? Assim, mesmo num cenário de competição, porque o Airbnb ele não compete com a hotelaria. O Airbnb é um outro segmento que atende um outro tipo de cliente para um outro tipo de necessidade, entendeu? A gente já viajou muito a negócios, né? Rogério, Cadu, com a vida, vocês têm também o percurso executivo. Imagina cada lugar que vocês precisam viajar para uma reunião, alguma coisa, vocês têm que descobrir cadê o cara, onde é o interruptor, onde é o quarto, é a cama, é o travesseiro, não é esse travesseiro, o travesseiro é duro, eu gosto de mole, para quem que eu reclamo, etc. O vizinho está dando uma festa, etc. Então, assim, o modelo do Airbnb, ele atende uma necessidade específica do viajante, que ele é complementar a outros modelos, como o modelo da hotelaria. Existe uma coexistência entre os dois, né? Então, não vejo grandes problemas, não. Eu diria até que, na verdade, aqui nos Estados Unidos, o que a gente via antes do Covid era o surgimento de, não sei se é um Airbnb de nicho, é uma categoria, talvez, como você está falando, Paulo, meio diferente, mas usando a categoria que é o Airbnb, a Vacasa, etc., como com um segmento, com um foco voltado para o segmento de viagens de negócio. Tá? Aqui, por exemplo, tem uma startup chamada Domicile, que estava começando a crescer bastante. E, na verdade, o que ela oferece são apartamentos, assim como o Airbnb, só que os apartamentos eles já têm uma funcionalidade que evita isso que o Paulinho falou, de você ter que ter toda aquela incerteza se o Wi-Fi vai funcionar, se você vai ter um lugar para sentar decente, etc, etc. Eu queria perguntar uma coisa, já que a gente está no segmento de negócios. Eu queria te perguntar o seguinte, Paulinho, você falou que acha que o damage causado no segmento de negócio é grande porque as pessoas ou as empresas estão começando a adotar de forma muito mais intensiva as tecnologias disponíveis para fazer reuniões virtuais. E eu concordo, nos meus contatos com os meus clientes aqui, claramente se vê que haverá um planejamento de viagem muito diferente do que se tinha antes. Eu lembro, no início dos anos 2000, na época do Yahoo, eu estava baseado em São Paulo e muitas vezes a gente tinha reuniões em Miami que eu ia uma noite, eu viajava durante a noite, chegava lá de manhã, fazia a reunião, voltava à noite. Então era uma coisa que era ok de se fazer. E agora eu acho que, obviamente, a gente vai estar repensando isso. Por outro lado, eu fico pensando que o trabalho remoto, que faz com que a gente já esteja, de certa forma, se conectando, cada um dos seus locais e tal, e de forma virtual, utilizando a tecnologia, talvez incentive as empresas a ter mais pontos de contato planejados, como se fossem convenções ou grandes reuniões. O que você vê disso aí? Faz sentido o que eu estou falando ou você acha que isso não é uma tendência? Não, eu tenho questionado muito essas empresas que estão meio que tornando esse trabalho remoto uma panaceia, né? Então, dizendo, aqui ninguém mais trabalha, nós vamos abandonar o trabalho, os escritórios, vamos entregar os escritórios, agora vai ser tudo virtual. Eu acho que é uma falta de visão de que a empresa é um mecanismo de relação social, né? Eles negligenciam a importância das relações sociais no contato físico, na produtividade da empresa, na construção de ideias, né? No compartilhamento, na solução de problemas, etc. Então, assim, nem um ponto lá, nem um ponto cá. Eu acho que a primeira coisa que os dirigentes têm que ter em mente quando eles estão tomando essas decisões é de que não existe empresa sem pessoas, né? E pessoas são seres sociais, pessoas são seres que precisam se relacionar com outros. Agora, então vai voltar, nós vamos voltar a necessitar dessas relações sociais. Agora,
qual o modelo? É um modelo meio híbrido, né? Em que o online, né? O high-tech vira high-touch, o high-touch vira high-tech, a gente, de alguma maneira a gente consegue reequilibrar. Aqui na França, por exemplo, existem modelos que já estão sendo construídos de escritórios que as paredes estão subindo de novo, né? Como a gente tinha falado lá atrás, na década de 90, como é que chamava aquilo lá na nossa época? Open floor. Open space, open layout. Ou seja, eles estão vendo que construir salas é mais barato do que é mais barato que deixar as pessoas afastadas 4 metros, né? Então, assim, eles estão se adaptando e o modelo misto vai prevalecer. Agora, é aquilo que você falou, e a gente tem notado isso. Ontem eu participei de uma reunião com um grupo de executivos do mundo de viagem de negócios lá em São Paulo, e eles estão dizendo o seguinte: as viagens estão voltando aos poucos nas médias empresas, grandes corporações ainda têm um compliance, né, um liability grande para estar liberando isso, mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte: as datas de permanência estão aumentando, né? Então, aquilo que você falou, Bruno, quando você for fechar negócios em Miami, você não vai mais ficar um dia, você vai aproveitar e vou ficar 2 dias, 3 dias, 4 dias e matar tudo que eu tenho que matar lá. Se for para ficar um dia, provavelmente você não vai. Você vai matar isso Por quê? Porque vai ser técnica, essa relação não vai ser construída, porque para se construir uma relação comercial, você precisa de tempo e espaço. Você vai lá para almoçar com o cara e vir embora, não faz sentido. Então, faz uma relação técnica, né? Então, acho que vai ser um equilíbrio. Isso que você falou aí é tão legal sobre esse negócio das paredes sendo reerguidas, porque a mim, por exemplo, tem um interesse muito especial nisso, que além da segurança, isso vai permitir uma coisa que o layout aberto não permitia, que era a possibilidade de isolamento e concentração, e, portanto, construção de foco, e, portanto, quem sabe, aumento de produtividade, porque o grande problema do layout aberto era esse, né? Você é interrompido o tempo inteiro, e aí você tem que fazer longas jornadas de trabalho para poder fazer a tua entrega, e com isso você acaba, né, tendo problemas sérios de fadiga crônica, ansiedade e até burnout. Então esse é um ponto, um parênteses rápido que eu queria fazer, porque eu gostei dessa notícia. Isso é legal porque vai viabilizar esse lado do aumento da produtividade pela reconquista daquilo que nos foi sequestrado, que é a nossa atenção. Mas eu queria falar uma outra coisa. Com esses eventos e essa ideia de você ficar mais tempo num lugar e, ao mesmo tempo, essa importância de que o ser humano é social, e não podemos esquecer que a formação inicial do Paulo Salvador é sociologia, então nós vamos falar da praia dele aqui, não é isso, Paulinho? Social, somos todos sociais. Portanto, eu fico me lembrando desses eventos fabulosos que tem no mundo inteiro, desde o Lollapalooza, o Burning Man lá em Nevada, esses eventos da moçada, né, de gerações diversas, mas mais jovens, eventos como grandes convenções de empresas, congressos de temas específicos, congresso de medicina, congresso de tecnologia, o South by Southwest em Austin. Quer dizer, eu queria ouvir você, como é que esse negócio dos grandes eventos, isso impacta no turismo fortemente também, né? Congressos e eventos desse tipo. Não, com certeza. Para você ter uma ideia, Paris está com 60% da hotelaria fechada. A gente saiu do confinamento no mês de maio, né? E já estamos quase em setembro e Paris está com 60% da hotelaria fechada, porque depende, né, de eventos, depende de turistas internacionais. Então, esse segmento de eventos é um segmento chave, fundamental para rodar a economia, para fazer aqueles 9 trilhões acontecerem, né? De novo, assim, tudo que a gente fala hoje ainda está num processo de transformação. O que eu posso fazer, o que eu posso te dizer, Cadu, em cima das minhas análises, da minha construção do cenário que eu tenho feito, é que, em primeiro lugar, esses grandes eventos musicais, etc., ele vai acontecer, eles vão continuar acontecendo porque o público que está relacionado a isso é um público que não está na zona de risco, a não ser que aconteça um novo vírus, etc., que faça com que os jovens entrem dentro da área de risco, etc. Mas eles vão continuar a acontecer, provavelmente com outros protocolos mais rígidos de higiene, etc. e tal. Eu também não acredito que vá acabar os eventos, esses grandes eventos, como o South by Southwest, né, o Telecom de Barcelona. Eu não acredito que eles vão acabar. Mas o modelo ele vai mudar. Ele vai mudar. Por quê? E da mesma maneira que você tem, por enquanto não tiver a vacina,
alta liability para qualquer empresa, né, liberar o seu funcionário para poder ir participar de um evento desse network, você tem as ferramentas de eventos virtuais que são péssimas, não estavam preparadas, né, para isso tudo que aconteceu. Então, e hoje em dia, se eu tivesse dinheiro para investir, eu investiria em startup que está desenvolvendo soluções de experiências imersivas na área de eventos. Por quê? Porque vai haver uma fusão entre as duas coisas. Vai haver alguma coisa que vai ficar híbrido entre o high-touch e o high-tech, em que no high-touch você tem high-tech e no high-tech você tem high-touch através da experiência imersiva. Então, assim, não vai acabar, Cadu, mas eu acho que vai ser completamente diferente. Quando a gente estiver olhando daqui a 2, 3 anos, 4 anos, a gente vai dar risada. Da mesma maneira que a gente dá risada quando a gente vê aquele seriado lá aqueles publicitários lá, o Madison Avenue, né? Mad Men, que a gente vê lá os caras fumando no escritório, né? Aqueles códigos morais em que o cara tinha que transar com a secretária, toda a secretária tinha que ser caso do patrão, porque senão não era... Isso, como a gente olha e se diz assim, que choque! A gente vai olhar daqui a 3 anos, vai olhar para trás, porra, era assim que esses caras faziam eventos? Era assim que eles faziam? Que coisa incrível, né? Mas, Paulinho, as reuniões virtuais lá eu não sei se você acompanhou, eu acho que assim, você pega uma Microsoft, uma Cisco, tem feito reuniões grandes com muita gente, inclusive uma das próximas convidadas aqui deve ser a Alessandra Sapis, que é vice-presidente mundial de eventos da Cisco, feríssima, carioca. Eu acho que assim, tem tido eventos que tem tido bastante sucesso, mas eu acho que a tecnologia ela cobre bastante coisa. Eu acho que o que falta é um ponto que você tocou muito bem, que é a questão de construção de relacionamento, né? Eu acho que o ser humano se adapta muito rápido, né? Isso é uma surpresa. E isso me faz pensar, porque esses eventos também são muito caros para as empresas, apesar de que eu continuo achando que eles são necessários, mas eles são muito caros. Agora, me juntando aqui a vocês, um dos desafios que a gente sabe que as empresas elas terão é um desafio cultural. Quer dizer, você manter uma cultura firme, uma cultura forte, ela precisa de alguns elementos que nem todos eles estão aqui nessa telinha que nós estamos fazendo. Nós temos gaps aqui, a gente não enxerga tudo. Tem sentidos privados aqui no que a gente está fazendo. E eu acho que, tirando essa travessia, porque tem uma travessia que não é uma travessia de Covid, é uma travessia de grana, uma travessia de situação muito difícil para um ano das empresas. Mas, passando essa travessia, eu acho que você vai ter viagens, mas aí, como você falou, Paulo, viagens que são para você ficar 3, 4 dias, viagens para as pessoas falarem, puxa vida, é aqui que eu trabalho. Como é que essas pessoas voltavam diferente depois em termos de energia, senso de pertencimento? Eu estou totalmente de acordo com você, Rogério. O Cadu falou lá da minha formação em sociologia. Eu sempre acreditei que assim, eu acho que é um cacuete dos dirigentes, que eles ficam tão amarrados em indicadores, em KPIs, eles são tão dogmatizados pelas escolas de comércio que eles esquecem que a empresa tem uma lógica coletiva. A empresa ela só funciona a partir de uma lógica coletiva. E essa lógica coletiva, aquilo que você falou, Rogério, a gente só constrói no tempo e no espaço. A gente constrói enxergando o Rogério como um todo, e não o Rogério dentro de um quadradinho, né, em que ele está ali, mas eu não sei que tipo de nuances, né, tipo de está nas entrelinhas do que você está falando, nos seus gestos, etc. Então, não tem jeito, a gente vai continuar existindo enquanto raça como um homos coletivos, se existe esse termo, né? Agora, a tecnologia vai ajudar a gente a não ficar mais viajando para caramba, né? 12 horas. De uma certa forma, você até tem um pouco hoje possível de acontecer com velocidade, que é a realidade virtual, né? Ela continua nos jogando nesse afastamento físico, mas ela nos aproxima de outra forma, porque ela estimula sensos diferentes, né? Todos os seus sentidos, inclusive, estão falando que na realidade virtual, muito breve, já tem protótipo, você vai ter toque também, sensação do tato. Então, isto pode ser um caminho.
Eu só espero que não seja o único. Agora, a gente está falando de tecnologia e você está falando muito da experiência hoteleira do High Touch, High Tech. Esses apps, e na medida que você coloca tecnologia, você acaba inibindo uma faixa de viajantes que são viajantes de maior idade, né? É verdade. Esse público é um público que, ele, numa situação em que você não tem um antigo normal, eles vão ter que se adaptar, né? Eles vão ter que se adaptar a ter o serviço entregue através da integração das APIs com os apps, etc. É um ponto. Você tem toda a razão. E é o ponto que eu tenho colocado muitos nos meus artigos, é o segmento que mais cresce de viagens, que mais cresce no mundo. Não são os millennials. Os millennials, eles pararam de crescer. Aliás, estão envelhecendo, né? Os millennials já estão tudo com 40 anos, já estão mais preocupados em ter uma viagem organizada, sem risco, tipo Bruno, assim, né? Não tem essa história de saltar de bungee jump. O negócio dos millennials agora é cuidar da segurança da sua família, mas os seniors são segmentos que, segundo uma pesquisa que teve da Atmosphere Group, que é um grupo grande de pesquisa americano de viagens, eles crescem da ordem de 15%, 15 ou 20% ao ano, e eles vão representar 20% das viagens globais no mundo, pessoas acima de 65 anos, né? E os sêniors são pessoas assim como nós, cheio de saúde, cheio de disposição, cheio de coisa, tem menos domínios, né, na gestão da tecnologia, mas que querem viajar. Então, é uma questão, Rogério, você tem toda a razão. Não está respondida hoje. Eu queria só perguntar, talvez mudando aqui um pouco o foco, Paulo, eu não sei, eu acredito que você deva ter uma opinião sobre isso. Pô, você falou, né, dos números, os números de turismo são assim números impressionantes. Eu acho que quando a gente fala com um expert como você, a gente vai ouvir 9 trilhões, 300 milhões de empregos. É uma indústria que está presente o tempo inteiro, uma indústria super, super importante. Como é que você vê o profissional dessa indústria? A gente vai ter... E aí eu sei que a pergunta talvez seja muito ampla, então eu quero respeitar o tempo que a gente tem, mas é só para você, pelo menos, dar uma palhinha para a gente. Eu e você tivemos a oportunidade fantástica de trabalhar juntos bem no iniciozinho da web. E eu lembro a gente conversando sobre aquelas novas funções que a gente nem sabia que iriam existir, né? O web designer na época, enfim, os caras desenvolvedores de Java, etc. Então, você está vendo alguma função nova aparecendo nessa indústria, ou pelo menos características diferentes que o executivo da indústria de turismo terá que ter? Quer dizer, eu queria um pouco da tua visão disso. Ô, Bruno, naquela época eu dizia que a gente cabia numa Kombi, né? Todos os players da web brasileira cabiam numa Kombi, né? E uma Kombi velha, que a gente tinha que empurrar, né? Porque ninguém entendia. Distanciamento social. Assim, eu acho que o grande papel, aí eu estou falando de um aspecto mais macro, já que é para ter uma resposta crispy, né? O grande papel que vai evoluir na nossa indústria vai ser o papel de customer service. Ou seja, a gente tem que ter porque como nós somos uma indústria people intensive, principalmente a hotelaria, a gente tem uma tendência de jogar gente para resolver um processo, né? Tem um problema de fila de check-in, joga gente. Tem um problema da reserva que o telefone toca, joga a gente. E a gente aprendeu com essa história, e vocês com certeza devem ter também sofrido isso como clientes, a incapacidade das empresas de gerenciarem as circunstâncias, né, da marcha ré na história, né? Ou seja, comprei uma passagem, fiz uma reserva, não posso mais viajar, o que acontece com o meu dinheiro, né? Ou seja, foi uma tragédia. Essa é uma autocrítica que a indústria inteira faz, e nós, nos últimos anos, desenvolvemos competências de altíssimo nível na distribuição, nas vendas, as máquinas de vendas, mas desenvolvemos uma incompetência enorme na gestão das contingências em termos de customer service. Então, o que eu acho que vai surgir em termos de nova profissão vai ser a valorização do serviço ao cliente, né? Numa escala que é uma escala industrial. E aí é por isso que a tecnologia vai ajudar, que ao invés de a gente jogar gente, a gente vai jogar no processo, a gente vai jogar a tecnologia, né?
Uma coisa muito interessante, só para fechar, é que o Sabre é a maior empresa de viagens, distribuição de viagens, tecnologia de viagens do planeta, uma empresa cotada em bolsa, a sede é em Dallas, e o Sabre acabou de anunciar, essa semana, a criação de uma nova posição, que é o Chief Client Officer, né? O cara que se reporta ao comitê executivo do Sabre e que está responsável pelas mais de 15 mil pessoas que são responsáveis pelo contato, pelo atendimento, etc. Então, qual é o sinal? Qual é o cenário? É de que as empresas vão investir, como investiram em vendas nos últimos anos, vão investir em customer service para que a gente seja dignamente atendido da mesma maneira que a promessa foi feita. E eu acho que essa é uma meia-culpa que a gente vai fazer daqui a pouco, a indústria como um todo. Excelente. Aliás, isso é muito bom. Hoje mesmo, por coincidência, minha mãe está comigo, né, por conta da quarentena. Ela tem 85 anos, ela mora em Brasília, mas já está comigo desde o início da pandemia. E como é grupo de risco, enfim, então estamos aqui cuidando dela. Ela tem uma passagem de volta para Brasília. E que, obviamente, ela não vai usar, porque ela vai morar aqui comigo a partir de agora. E aí, eu entrei hoje no site de uma companhia aérea, que eu estou louco para dizer o nome, mas não vou dizer, vou ser elegante, onde a única opção que eu tinha era aguardar, eles me deixam a passagem aberta até o final do ano que vem. É a única opção que eu tenho. Eu não consigo fazer um reembolso. Ele não me dá essa opção. Eu tenho que mandar um e-mail, bom, enfim, sei lá como é que vai ser isso. Mas isso confirma o que você acabou de falar. Pô, mas aí, você tem uma ida grátis a Brasília, que delícia. É grátis não, tá paga, né, meu? O presidente da Expedia falou uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: olha, nós vendíamos 250 milhões de dólares por dia. Quando houve o lockdown global, nós deixamos de ser uma máquina de vendas e passamos a ser uma máquina de cancelamentos. E nós não sabíamos como fazer, né? Então, assim, é isso. E agora tem muito... Aprendendo na marra, né? Não tem jeito. Né? Nesse sentido, eu acho que nós, como consumidores, inclusive, temos que ser tolerantes também, né? Foi um evento inesperado, é um evento de proporções trágicas e globais, e é muito assim, eu acho que eu entendo os casos individuais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ser um pouco mais tolerante, né? Numa época que a social media não deixa a gente ser tolerante, a gente julga muito rapidamente. Imagina você ser uma empresa que você acabou de vender, sei lá, 10 mil passagens, 100 mil passagens, 1 milhão de passagens, e agora, ou os 250 milhões de dólares que o Paulo Salvador falou por dia da Expedia, e agora você está cancelando tudo isso. Quer dizer, do ponto de vista fiscal, perda financeira, enfim, continuidade. Processo. Não é uma coisa fácil, né? E quanto maior a empresa, a gente sabe que é difícil mudar. E aí, Paulo, eu fico curioso... Os coitados são tão coitados, eu estou falando coitado numa coisa bem pejorativa, é que eles estão criando um liability monstruoso por causa dos créditos, porque alguma hora eles vão ter que botar esses assentos vazios para funcionar com o nego que já pagou o negócio há 3 anos atrás. E aí é outra história de balanço. Claro. Paulo, eu fico me perguntando o seguinte, como é que você está vendo aí, você está muito plugado na Alemanha, você está muito plugado na França e tem boas conexões aqui no Brasil. Na Europa, de um modo geral, também. Governos, como é que eles auxiliam? Porque, para mim, essa não é uma solução que uma indústria consiga dar para ela mesma. Não é. Assim, a aviação não tem jeito, não tem capacidade do camarada recuperar o que está sendo perdido. No entanto, essa indústria precisa existir. Como é que você está vendo o esforço dos países para manter a sua indústria do turismo e a sua aviação? Assim, você tem a indústria de turismo e você tem a aviação, né? A aviação ela está recebendo uma série de socorros. Eu não estou acompanhando tanto nos Estados Unidos, mas mais aqui na Europa. Ela está recebendo uma série de socorros para poder sustentar o seu caixa, em contrapartidas em algumas negociações sindicais. Então, está sendo super complexas essas negociações. É difícil haver consolidação, porque os países da Europa já tinham essas companhias majoritárias, né? A Inglaterra com a BI, a Ibéria com a Espanha, a Lufthansa na Alemanha, a Air France KLM. Então, o que vai ter que acontecer vai ser que o governo vai ter que
botar dinheiro nessas companhias aéreas, dinheiro público, dinheiro nosso, né? Quer dizer, dinheiro meu aqui que paga o imposto. Estatizar mesmo, né? Vai ter que entrar para poder fazer essa travessia. Agora, a questão do setor é uma coisa crítica. A economia da Grécia, por exemplo, ela é 80% da economia dela, ela representa turismo, entendeu? A França, 10% do PIB é turismo. Então, assim, existem programas específicos de socorro às empresas de atividade turística, ou seja, existem linhas de crédito de financiamento com garantias do Estado, a perder de vista. O governo aqui na França, por exemplo, todas as empresas vinculadas ao turismo que sofreram o impacto da pandemia tiveram um crédito de 1.500 euros durante 6 meses, na verdade não 6 meses, durante 4 meses, desde o mês de abril, para poder financiar um pouco as despesas, os custos, etc. Então tem um programa muito sério para sustentar e para permitir que o sistema consiga avançar, porque ele representa muito. Um pouco diferente do Brasil, porque o Brasil não houve uma distinção, houve aquela medida do governo que permite você colocar as pessoas em desemprego temporário, mas ele foi transversal a todos os agentes econômicos brasileiros. E o que o trade brasileiro está tentando reivindicar é que se crie, né, uma medida específica principalmente para os hotéis, porque eles não têm caixa suficiente, vai acontecer muita quebradeira de hotel, eles não têm caixa suficiente, não só para rodar fechados, mas em caixa suficiente para rodar com uma ocupação de 20% a 25%, que vai ser a ocupação média nos próximos 6, 7 meses da hotelaria global como todo, a hotelaria brasileira. A hotelaria parisiense, por exemplo, está rodando a 8%, né? A hotelaria francesa está rodando a 25%. Então, se não tiver um apoio do Estado para ajudar essas empresas que preservem os empregos, vai ser uma catástrofe. Vai ser uma catástrofe. Indo para assuntos alegres, e aqui a gente caminhando um pouco para finalizar o programa, você como grande viajante, quais são as coisas inusitadas que apareceram numa viagem para você, Paulinho? A gente tem que dar outro programa, porque tem as minhas, tem a do Rogério, tem a do Cadu e tem a do Bruno, né? Eu acho melhor a gente não falar de Nova Orleans aqui, entendeu? Pula essa parte. Eu não tenho nada a esconder, quero deixar isso bem claro. Eu gosto de colecionar são as histórias sobre como sofrer o menos possível em viagem de classe econômica. Porque eu passei 7 anos viajando todo mês entre Paris e entre Alemanha e Brasil, e, lógico, a gente não viaja de classe executiva, a gente viaja de classe econômica, a gente só viaja de classe executiva quando a gente tem lá todo o nosso pacote de conforto como executivo. E aí eu tenho uma série de dicas que eu acho que eu vou escrever um livro, Como Sofrer Menos em Classe Econômica de Avião. O homem vive sem viajar? Olha, a gente tem que pensar, hein? Se o homem vive sem viajar, né? O que eu sei é que a hotelaria, eu costumo sempre citar isso nas minhas aulas, que o hotel mais antigo do mundo, ele tem 1.700 anos. Depois eu posso passar um Ryokan, eu acho que é. O hotel, ele, além de ter mais de 1.700 anos de existência, ele está na mesma geração. 57 gerações administram esse hotel, né? Então, assim, quando a gente enxerga que esse hotel passou por todas as pestes, por todas as crises, por todos os terremotos, por todas as guerras nucleares, por todos os, né, e continua existindo e sendo operado pela mesma família, a gente tem a menor dúvida, né, de que a gente não vive sem viajar e que as viagens não vivem sem a gente, né? Então, não tem a menor dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. E está no nosso gene, né? A exploração e buscar aquilo que a gente não conhece, a curiosidade. Legal, Paulinho. Puta, adorei. Muito bom, cara, ter você aqui. Eu estou com algumas pessoas sabendo que nós estamos gravando esse programa aqui, que ele é sobre turismo, ele é sobre viagem, ele é sobre a indústria. E o pessoal está me dizendo o seguinte: pô, eu quero um programa de dicas. Programa, como é que eu viro um viajante inteligente? Como é que eu aproveito gastando menos? Como é que eu ganho mais conforto gastando menos? Então, fica o convite para você voltar para cá e para você conversar com a gente sobre dicas de viagem.
Quem sabe antes, com o lançamento de livro aí no bolso, que o Paulinho, a gente sabe que ele gosta na de provar surpresa. Fazemos uma prévia do livro. Fazemos uma prévia do livro aqui. É isso aí, Paulinho. Junto, né, Cadu? Também a gente já fez isso junto também, Laboratório de Marketing, né? Escreveu, nós somos coautores de um livro ótimo que foi publicado há alguns anos atrás pela editora Nobel. E tem o Mário Kempenes, o saudoso Mário Kempenes. Tem o Max Geringer, tem um monte de gente bacana. O Max Geringer, antes de virar Max Geringer, né? Era um simples... Antes de ir para o Fantástico. Antes de ir para o Fantástico. Max, se você estiver vendo aí, um beijo, querido. Bom, a gente faz esse programa, mas só se for cada um dar as suas dicas, porque vocês não vão me enganar, que vocês não têm história para contar, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer. Pulando a de Nova Orleans, a gente pode falar de tudo. Beleza? Pula logo, amigo, você que está nos ouvindo, fica prometido esse programa. E aqui o agradecimento a você pelo prestígio de sempre. E, por favor, se inscreva, amassa o like. E semana que vem estamos juntos com um programa sensacional com Jorge Forbes. Um grande abraço para você. Turma, um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.